Olá, o meu nome é Fábio e eu resolvi gravar este vídeo para demonstrar o Sysout. O Sysout é um sistema que eu desenvolvi para me ajudar a acompanhar o desempenho e a evolução do meu filho com relação às atividades terapêuticas do DENV e ABA. A motivação para desenvolver esse sistema foi justamente a falta de sistemas, de aplicativos que possam ser usados pelos pais para monitorar o desempenho e a evolução do seu filho em relação às atividades terapêuticas que normalmente ele realiza. Eu irei agora realizar uma breve demonstração das principais funcionalidades do sistema. Eu irei começar por essa opção aqui, desempenho da criança. Por meio dela eu posso acessar diferentes gráficos que apresentam o desempenho do meu filho. Um gráfico bem interessante é o gráfico comparativo de objetivos. Esse gráfico ele apresenta uma visão geral e também comparativa do desempenho do meu filho em relação a objetivos terapêuticos. Então eu vou inicialmente selecionar uma assistente terapêutica que trabalha com meu filho, vou selecionar um mês de atividades terapêuticas, março, e vou gerar o gráfico. Observe o gráfico que foi gerado. Esse gráfico, como eu já disse, ele apresenta uma visão geral do desempenho do meu filho com relação a objetivos terapêuticos no mês de março. Por exemplo, o desempenho do meu filho com relação ao objetivo terapêutico cognição foi de 10 tentativas que foram realizadas em determinadas atividades terapêuticas, ele conseguiu obter sucesso, êxito em 6, certo? Por exemplo, um outro objetivo terapêutico, motricidade grossa. Em 9 tentativas ele conseguiu obter sucesso em 9, certo? Comunicação expressiva. Em 9 tentativas ele conseguiu obter sucesso em 5. Ok? Então, dessa forma, como eu já falei, é possível realizar uma comparação do desempenho do meu filho em relação aos objetivos terapêuticos. Ok? Um outro gráfico interessante é o gráfico de desempenho de objetivo, que é um gráfico que ele me permite visualizar o desempenho do meu filho em relação a determinados objetivos terapêuticos de uma forma individualizada. Então eu vou selecionar aqui uma assistente terapêutica, Adriane, um mês, novamente o mês de março. Vou selecionar o objetivo terapêutico. Vamos supor que eu queira visualizar o desempenho do meu filho no objetivo terapêutico cognição. Vou gerar gráfico. E aqui é possível visualizar um gráfico de barra que mostra que de 10 tentativas, o meu filho ele obteve o sucesso em 6. Ok? Então é um outro gráfico muito interessante, né? Então, além desses gráficos, eu posso também acessar o relatório geral, onde eu posso selecionar uma assistente terapêutica, um mês de atividade, março, e eu posso solicitar a geração de um relatório, onde nesse relatório geral eu consigo visualizar, por exemplo, as atividades terapêuticas que foram realizadas, o número de tentativas, o número de sucesso, o tipo de suporte que foi empregado, a data em que a atividade terapêutica foi realizada. É uma forma de visualizar o desempenho do meu filho e também as atividades terapêuticas que foram realizadas com ele. Ok? Uma outra funcionalidade importante desse sistema é a funcionalidade de sessão terapêutica. Por meio dessa funcionalidade de sessão terapêutica, a assistente terapêutica ela pode registrar o desempenho do meu filho, através dessa primeira opção aqui, registrar o desempenho da criança na sessão. Então, a assistente terapêutica ela pode, por exemplo, preencher esse formulário, onde ela vai registrar o desempenho do meu filho em uma determinada atividade terapêutica. Por exemplo, ela pode selecionar a data, o dia, melhor dizendo, em que ela realizou uma determinada atividade terapêutica. Ela pode selecionar o nome dela. Ela pode selecionar qual é o objetivo terapêutico, vamos supor que seja cognição. E na sequência ela pode selecionar qual é a atividade terapêutica que ela vai realizar com relação à cognição. Por exemplo, essa primeira atividade terapêutica aqui, ó. Certo? E aí ela realiza a atividade terapêutica com a criança e depois ela vai especificar o número de tentativas em que ela realizou a atividade terapêutica, o número de sucesso e o tipo de suporte que ela ofereceu para o meu filho. Então, dessa forma, esses dados eles vão ser armazenados no banco de dados e o sistema vai usar esses dados para gerar os gráficos, como os gráficos que eu mostrei anteriormente. Uma outra funcionalidade interessante do Sysout é a funcionalidade escola, que ela permite que a mediadora escolar possa registrar o dia escolar do meu filho. Por meio dessa opção aqui, ó, registrar o relatório escolar. Ela tem acesso a um formulário onde ela pode registrar o dia, ela pode registrar os comportamentos, as atividades que foram realizadas e também registrar observações. Dessa forma, eu poderei visualizar um relatório a respeito do dia escolar do meu filho, por exemplo. No dia 9 de março, o meu filho ele apresentou determinados comportamentos, por exemplo, ele foi carinhoso, ele obedeceu comandos, ok? Ele teve dificuldade de concentração, né? Aqui é possível visualizar as atividades que ele realizou e observações da mediadora. Participou de todas as atividades na escola, que era cobrir traçados, e também na educação física, e pediu para tomar banho, participou do inglês, almoçou e escovou os dentes. Ok?
O sistema também me permite, né, que eu possa ser o gestor do sistema através dessa funcionalidade de gestão do sistema, de modo que seja possível, por exemplo, eu ter acesso a 3 opções de gestão. A primeira, gerenciar assistentes terapêuticos. Eu posso, por meio dessa opção, cadastrar novas assistentes terapêuticas, excluir, editar dados. Okay? Eu posso também ter acesso à opção gerenciar objetivos terapêuticos, onde por meio dessa função eu posso cadastrar objetivos terapêuticos do ABA ou do Denver, eu posso excluir, eu posso editar. E da mesma forma, eu tenho acesso a uma terceira opção que me permite gerenciar as atividades terapêuticas correspondentes ao ABA ou ao Denver. Finalmente, eu gostaria de demonstrar uma opção bem interessante, que é a opção Tira Dúvidas. É uma funcionalidade baseada em inteligência artificial que ela permite que o assistente terapêutico ele possa tirar uma dúvida a respeito de uma determinada situação, de uma determinada questão relacionada ao ABA, por exemplo. Eu irei realizar uma demonstração agora. Olá. Sou uma inteligência artificial e estou pronta para ajudá-lo ou ajudá-la com perguntas relacionadas a atividades terapêuticas baseadas em ABA. Faça uma pergunta para começarmos. O que eu faço quando uma criança entra em crise durante uma sessão terapêutica? Nesse caso, a primeira coisa a fazer é identificar a causa da crise, como se ela está sendo causada por estresse ou ansiedade. A seguir, é importante praticar técnicas de relaxamento para ajudar a criança a se acalmar, como respirar fundo, fazer alongamentos ou outras técnicas que possam ajudá-la a se sentir mais relaxada. Em alguns casos, pode ser necessário oferecer suporte de um membro da equipe de terapia para supervisionar a criança e assegurar que suas necessidades sejam atendidas. Como você orientaria uma profissional terapeuta a selecionar objetivos para uma sessão de ABA? A seleção de objetivos para uma sessão de ABA deve ser alinhada às metas de tratamento individuais da criança autista, bem como o progresso até a data. A prioridade de seleção de objetivos deve ser baseada na individualidade de um indivíduo. Uma vez definido o objetivo, o terapeuta deve estruturar as sessões individualmente para garantir que a criança se beneficie da melhor forma. O terapeuta deve implementar mudanças de programação com base nas necessidades individuais da criança e aprimorar o seu desempenho em cada passo. Além disso, a análise comportamental frequente deve ser realizada para monitorar o progresso e ajustar as atividades se necessário. Muito interessante, né? Vale ressaltar que essa funcionalidade ela ainda está em fase de desenvolvimento e eu pretendo aprimorá-la. Ok? Então, essa era a demonstração que eu gostaria de realizar. Espero que vocês tenham gostado.